Fala galera, tudo beleza? Hoje tô aqui para falar HD ou SSD. Confira as diferenças e vantagens de cada tecnologia. Já deixa seu like no vídeo galera. HDS e SSDs são unidades de armazenamento que possuem o funcionamento de cada um deles, vantagens e desvantagens, custo no mercado nacional e futuro das tecnologias. Confira para saber qual é a memória ideal para você. HD comum, de alta velocidade ou SSD, qual é o ideal para você? Fomos atrás para saber. Roda a matéria que vou explicar, vai. Ao procurar colocar mais espaço de armazenamento, ou até mesmo ao montar o seu computador, você deve optar entre um HD convencional, disco rígido, ou um SSD, disco sólido. Apesar das duas tecnologias servirem para o mesmo fim, elas funcionam de formas bem diferentes. Para te ajudar a entender as capacidades e limitações do HD e do SSD, nós vamos explicar como estas tecnologias funcionam, as suas diferenças, vantagens e desvantagens. Confira no vídeo. O HD convencional. Esta tecnologia começou a ser desenvolvida em torno dos anos 50, porém, ela só chegou à forma em que conhecemos hoje, no início da década de 80, com a popularização dos computadores e os drives de 3,5 polegadas para computadores, ou 2,5 polegadas para notebooks. Ao longo dos tempos, a tecnologia recebeu algumas mudanças, como a troca dos cabos IDE para o SATA e outras melhorias. Em sua composição, o HD conta com discos móveis para armazenar os seus dados. Enquanto o seu revestimento é de alumínio, os dados ficam armazenados em uma parte composta de material magnético. A realização da leitura e escrita de dados nele é feita por cabeçotes, que possuem braços para acessar as partes que necessitam. Vantagens: menor preço, por ser uma tecnologia mais antiga e já estar presente em nossos primeiros computadores, os HDs convencionais são mais baratos, mesmo oferecendo um espaço de armazenamento maior. Maior capacidade de armazenamento. Os HDs são facilmente encontrados com tamanhos superiores a 1 TB, trazendo inúmeras opções de espaço para o seu armazenamento de arquivos. Desvantagens: tempo de leitura e escrita menor. Devido a ter um funcionamento mecânico, o tempo que ele leva para acessar ou modificar um dado é bem maior em comparação ao SSD. A sua velocidade de leitura e gravação de dados pode variar entre 50 a 120 MB por segundo. Ruído: graças ao processo de leitura de discos ser feito por cabeçotes, é possível escutar o barulho de um HD tendo alguma informação sendo acessada. Frágil: por possuir discos móveis e que são acessados por um cabeçote, se você fizer um movimento brusco durante esta ação, o HD pode ser facilmente danificado, tendo os seus dados corrompidos. Além disto, ele é suscetível a perder dados em casos de interferências magnéticas. O SSD. As tecnologias que compõem o SSD começaram a surgir na década de 70, mas apenas no fim dos anos 2000 é que o SSD começou a aparecer da forma que nós conhecemos hoje. Para a sua conexão, ele utiliza cabos SATA ou conectores PCI, que variam de acordo com seu fabricante. Diferente do que ocorre no HD convencional, o SSD utiliza memórias flash para fazer o armazenamento de seus dados, e só vem no tamanho de 2,5 polegadas, podendo ser instalado em computadores e notebooks. Vantagens: velocidade. O SSD alcança velocidades entre 200 MB por segundo a 500 MB por segundo, que garantem mais velocidade para iniciar um sistema operacional ou abrir programas e arquivos em comparação ao HD convencional. Não faz barulho. Como o seu funcionamento não envolve nada mecânico, apenas o acesso às memórias flash, não é possível escutar nenhum som vindo dele. Mais resistente. Por não possuir discos móveis como o HD, o SSD dificilmente sofrerá algum dano ou perda por conta de ser movimentado. Além disto, ele não sofre possíveis perdas ou corrupção de arquivos por interferências magnéticas. Baixo consumo de energia.
O SSD chega a gastar 2 vezes menos energia que um HD convencional. Desvantagens: preço caro. Mesmo sendo vendido com espaços de armazenamento menor do que um HD convencional, o SSD ainda sai mais caro. Vida útil menor. Apesar de eles serem mais resistentes fisicamente, cada gravação feita no SSD gasta a sua cédula, tirando um pouco de sua capacidade de segurar cargas elétricas. Pouco espaço de armazenamento. A maioria dos SSDs vendidos possuem entre 120 a 240 GB de espaço. Apesar de já existirem opções com alguns terabytes de espaço, o seu preço tende a ser inacessível para muitas pessoas. SSD dura pouco. Quando os SSDs foram lançados, muita gente ficou receosa de obter a nova tecnologia devido a um rumor que eles teriam pouco tempo de vida útil. Na verdade, o SSD possui uma vida útil menor que um HD convencional, mas isto não significa que ele durará pouco. Em um teste feito, foi concluído que os SSDs aguentam cerca de 700 terabytes de informação antes de começarem a apresentar defeitos, e ainda tiveram 2 dispositivos que passaram a marca de 1 petabyte. A média para o uso comum de um SSD gira em torno de 20 TB por ano. Sendo assim, isso quer dizer que o seu SSD funcionará por um bom tempo até ser necessária a sua troca. Devo trocar o meu HD por um SSD. Com todas as vantagens que um SSD oferece, se você tiver a possibilidade de fazer o investimento em um deles, o seu computador poderá lhe oferecer uma performance bem superior à atual. Ao instalar o Windows em um deles, por exemplo, você conseguirá iniciar o sistema em questão de segundos. Ainda assim, você deve manter um HD convencional apenas para fazer o armazenamento de arquivos ou programas que sejam menos importantes, a fim de prolongar a vida útil do SSD. Gostou do vídeo? Então deixe seu joinha. Siga-me nas redes sociais. Visite e curta nossa fanpage no Facebook e fique atento a mais novidades. Valeu pessoal, até mais.